Hoje nós vamos conhecer um lugar super especial, que é o Museu da História da Inquisição, onde nós vamos ficar sabendo um pouquinho mais da história da Inquisição aqui no Brasil. E você é meu convidado nessa jornada. A primeira atração para o visitante que chega ao museu é um vídeo que resume em 10 minutos a história dos 3 séculos e meio da Inquisição. Bem, agora nós vamos iniciar o nosso tour pelo museu e vamos contar com a participação super especial do Marcelo. O Marcelo é o fundador do museu aqui da Inquisição em Belo Horizonte, diga-se de passagem, o primeiro museu da Inquisição do Brasil, e é o atual diretor. Não é isso, Marcelo? Isso mesmo. É um prazer grande receber vocês aqui da Rede Super para falar um pouquinho da Inquisição. Marcelo, eu acredito que a principal dúvida das pessoas que estão em casa nos acompanhando é o seguinte: o que é e o que foi propriamente dito o movimento da Inquisição? A Inquisição nasceu com o decreto do Papa para a expulsão dos judeus da Península Ibérica. E aqueles que quiseram ficar eram inquiridos, eram obrigados à conversão e depois inquiridos se realmente converteram de fato. Aí nasceu-se os processos da Inquisição que acusavam aqueles ex-judeus ou feiticeiros ou bruxos, não é? Que agora deveriam professar a fé católica. Eles inquiriam aquele suspeito que era um falso converso, ou seja, era judeu, sob o nome de cristão, mas não era um verdadeiro cristão, daí que nasce a Inquisição, a confessar. Por quê? Pela confissão, eles ganhariam uma alma para Cristo, ganhariam uma alma para o reino de Deus. Quer dizer, então eles exigiam a confissão, e a confissão via sob a forma de tortura. Mas acabava que a tortura era tanta que acabava matando ou nas mesas de tortura, que vocês vão ver daqui a pouco, ou nas fogueiras da Inquisição, como tem aqui retratado como pintura original do gravurista Bernard Picard, que foi um francês que retratou isso aqui na Praça de Lisboa, precisamente a Praça do Comércio. Então a gente pode dizer o seguinte para as pessoas que estão nos acompanhando, que a Inquisição foi um movimento de total intolerância, e uma intolerância religiosa. Religiosa que alcançou mais de 85% das vítimas que morreram torturadas e queimadas na Inquisição eram judeus, porque o judaísmo era crime, um crime de heresia. Aqui para o Brasil, muitos judeus vieram em fuga desse processo da Inquisição lá na Europa. E aí adotaram novos nomes. O que a gente pode falar sobre isso? Na época do batismo, quando aqueles judeus que permaneceram lá, Dom Manuel, o português, fechou as fronteiras e obrigou todo mundo à conversão. E aí se mudavam de nome pelo batismo. E normalmente pegavam os nomes dos padrinhos de batismo, né? E tem um judeu muito famoso, né, que é Pedro Álvares Cabral, que já vinha de seus avós, eram cristãos novos. Tem historiadores que acham que o Brasil foi uma rota de fuga, que não foi descoberta ao acaso, vocês vão ver isso aqui no museu. E logo depois vem Fernando de Noronha, que era também um cristão novo, amigo do rei, muito rico, que veio trazer aqui a colonização através da plantação de cana para a produção de açúcar. E com ele vieram milhares e milhares dos primeiros colonos brasileiros, eram judeus. E isso os livros de história não relatam. Por quê? Porque o Brasil nasceu em plena época da Inquisição, onde não se podia mencionar tais fatos, ou tais documentos, ou tais memórias. Então, segundo essa teoria aí, na verdade, então pode ser até que você que está nos acompanhando aí em casa tenha alguma descendência judaica, não é isso? Por exemplo, vou citar os sobrenomes que vocês vão ver nos processos. Pelos processos da Inquisição, nós sabemos a história. Então, esse museu mostra a história, não contada, não relatada em nosso país. Sobrenome: Pinto, Cardoso, Miranda, Nunes, não é? Rodrigues, não é? Silveira, Oliveira, são nomes tipicamente judaicos que você vai achar aqui aos montes nos processos da Inquisição. E Marcelo, o meu nome, por sinal, eu fiz uma pesquisa antes de vir para cá, Vilar, lá eu sou de Pernambuco, sou de Recife, Pernambuco.
E eu fiz uma pesquisa sobre esse nome e vi lá, vem de descendência judaica e significa pequenas vilas. Nós podemos checar isso aqui nos nossos computadores da Inquisição. E eu aceitei o convite do Marcelo para saber se o sobrenome Vilar tem descendência judaica. Após saber um pouco mais da origem do meu sobrenome, era hora de voltar para o tour no museu. Bem, e um dos artigos mais antigos daqui do Museu da Inquisição é esse Manual da Inquisição de 1629. Ele, basicamente, conta e estrutura como é que deve ser feito o processo da Inquisição. Fato interessante é que ele tem nada mais, nada menos que 1.500 páginas. Então, era super organizado o processo da Inquisição. Bem, a gente chegou aqui num momento do nosso tour que conta a história dos condenados pela Inquisição aqui em Minas Gerais. Agora, o seguinte, Marcelo, como explicar o porquê que a Inquisição veio parar aqui logo em Minas? A grande parte dos cristãos novos, judeus obrigados à conversão, vieram para Minas Gerais, a maioria do Nordeste, após a expulsão do domínio holandês, para Minas Gerais por causa do ciclo do ouro. E aqui nós podemos ver o polígono, não é? Onde esses judeus cristãos novos concentraram atrás da exploração do ouro. E aqui, nesse painel da doutora Neuza Fernandes, da Universidade do Rio, ela listou todas as famílias por cidade, como Mariana, Ouro Preto, Diamantina, São João del Rei, Sabará, que foram nomes de mineiros, cristãos novos, portanto judeus, sangue judeu, que foram extraditados, condenados e muitos deles mortos nas fogueiras da Inquisição pela intolerância religiosa. Uma coisa legal da gente falar aqui é o seguinte, é que o judeu, ele gosta de ser próspero, né? Porque foi atraído para cá, para as Minas Gerais, por causa do ouro. Sem dúvida, e nós mineiros, vamos ver ali na outra sala, que é a sala do memorial, quantas tradições mineiras são judaicas. Você que é mineiro, que está aí nos acompanhando, você não imagina a quantidade de traços culturais de judeus que existe na sua vida. Nós podemos citar aqui, por exemplo, Marcos, vários costumes, como, por exemplo, quando a pessoa espirra, você fala, Deus te crie, né? É o Raim Tovim, isso é uma tradição hebraica. Por exemplo, jogar pedra de cima do caixão, enterrar em mortalha, sangrar animal, varrer casa de fora para dentro, para não jogar a bênção fora, não é? O termo judiar vem daquela época, está judiando, não judia com fulano não, quer dizer, veio da época da Inquisição, judiar. A palavra quemaçado, cansamento consanguíneo, há muitas tradições e, sobretudo, mão fechada, não gastar nada, economizar sempre. Olha aí, então, quer dizer o seguinte, você que dá chau de mão fechada aí em Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem uma alta probabilidade de ser descendente de judeu. Sem dúvida, ficou na nossa cultura mineira. E ainda aqui na sala do Memorial das Vítimas da Inquisição, nós encontramos a peça mais importante do museu, que é uma parte do Torá, um dos livros do Pentateuco, para ser mais preciso, o livro de Números, né? E essa peça, ela sobreviveu a todo o processo da Inquisição. E o Marcelo ainda fez questão de mostrar uma das peças que mais chamam a atenção no acervo, que são as réplicas das roupas dos sambenitos, que eram os condenados pela Inquisição, e dos carrascos, aqueles que faziam um processo de execução e tortura. E aqui há um objeto muito interessante que era dos criptojudeus italianos. Ou seja, o judeu celebrava o Shabat e tinha que ter 2 velas. Mas se acendesse 2 velas, seria suspeito que ele era um falso cristão. Então o que ele fazia? Ele construía um aparelho como esse e colocava-se uma vela. Então essa vela gerava uma vela virtual na imagem, na parede, que era uma estrela de Davi. Porque há uma razão para isso, né? Que no Shabat se acende 2 velas, uma para Israel, outras para nações. Ele acendia as das nações e a outra era projetada na parede sob a forma de estrela de Davi, que é o símbolo de Israel.
Bem, estamos chegando quase no final do nosso tour aqui pelo Museu da Inquisição e nós estamos na Sala da Tortura, a temida Sala da Tortura. E aqui nós temos réplicas, né, de instrumentos utilizados pela Inquisição para torturar os réus. E o Marcelo vai falar agora um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. Bom, o primeiro que tem aqui é o polé. Ele fazia um estiramento da coluna através de peso nos pés e aqui travava as mãos e ia aumentando os pesos, torturando cada vez mais até que tirasse do réu a confissão. O outro equipamento usado era o garrote. O garrote, a pessoa sentava nesse instrumento e colocava-se essa espátula em sua garganta. À medida que ia torcendo esse volante, comprimia a coluna cervical, acabava que ele terminava paraplégico com o seccionamento da coluna cervical para extrair confissão. Este aqui é o mais importante, onde mais brasileiros morreram, que é a cama do potro. Como é que funcionava o potro? A vítima era deitada nessa mesa e aqui eles iam com esse volante rodando e comprimindo as costelas da vítima para extrair a confissão. Seus pés eram amarrados e eles usavam N aparelhos de torturas, que vocês podem ver ali, que nós representamos, como o arranca-seio, no caso de mulheres, torturas do esmaga-joelho, que é aquele instrumento ali, tudo para extrair a confissão. Porque queriam arrependimento e queriam não a absolvição do réu, mas a absolvição de perdoar os seus pecados de heresia. Tinha jeito de não confessar, mesmo que a pessoa não fosse bruxa, não fosse judeu, acabaria confessando, né? Porque em meio a tanta dor... O que se tem pelos processos é o seguinte: os réus que confessaram morreram, porque confessaram, assumiram a culpa. E aqueles que não confessaram morreram porque a tortura foi aumentando até matá-los. Então eles morriam. Agora, o que fica disso? O que fica disso, aqui para encerrar, é que o homem tentou, mas a mão divina preservou. Hoje o povo judeu está aqui preservado, ou seja, a história tentou destruí-lo, tentou interromper um propósito divino, e hoje a gente vê que a história continua.